Mídia Brasil Santa Catarina. Às 17h04, então vamos direto a Florianópolis, onde as jornalistas Gabi Tricânico e Fabi Teixeira, numa grande parceria com o portal Mídia Brasil SC, trazem todas as informações direto de Floripa. Muito boa tarde, Gabi Tricânico e Fabi Teixeira. Boa tarde, minhas meninas superpoderosas da notícia. Boa tarde, Gil. Boa tarde a quem nos acompanha, mas hoje você errou, viu? Nós estamos na cidade de Laguna. Não é isso, Fabi? Desculpe. Foi um erro de Gil, localização. É tão bela eu também não estou em São Paulo. Eu também não estou em São Paulo. Então estamos todos fora do nosso recanto, mas sempre levando muita informação em primeira mão. Com certeza. E é uma cidade tão bela quanto, que fica a cerca de 100 quilômetros de Florianópolis. E a gente foi muito abençoado, eu até brincava, a gente estava gravando para as redes sociais, que para o seu jornal, especialmente, a gente conseguiu fazer com que o tempo abrisse aqui e a gente mostrasse um pouco dessa cidade, dessa região, né? Porque o nosso forte é o jornalismo regional, e dessa região de Santa Catarina para toda a nossa audiência. Pois é, mas antes da gente falar aqui da cidade de Laguna, dessa região litorânea linda que é uma cidade antiga, é a cidade da Anita Garibaldi, tem uma riqueza histórica aqui nessa cidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a audiência pública do luto do leite, que aconteceu ontem lá na Lesc, terminou tarde, o jornal já tinha terminado, a gente começou essa história, a gente disse que iríamos dar sequência e antes da sessão começar, nós conversamos com o Júlio Garcia, do PSD. Ele é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e levanta também essa bandeira em prol dos produtores de leite aqui de todo o estado. Acompanhe. Eu acho que essa audiência reforça aquilo que o Ministério já vem fazendo. Nós queremos também ter participação nessa discussão. Não é possível que o preço do leite continue custando o mesmo valor para o produtor. O empresário que compra o leite paga menos e o preço do consumidor continua o mesmo. Então é preciso corrigir essa distorção. Não é possível que nós recebamos leite em pó importado e misturemos ao leite comum, sem saber a procedência e acabando com a produção do país. Não está tendo diálogo com o governo federal, os produtores daqui estão sendo convidados para participar das mesas de discussões? A bancada federal cabe esse papel. Nós temos a nossa bancada federal, o Fórum Catarinense, está debatendo também esse assunto. Mas é preciso que a gente some forças para que a união de todas as forças possa sensibilizar o governo federal e que haja uma solução. Tá, então, né, o presidente Júlio Garcia da Lesc, que comandou toda essa audiência pública ontem, que aliás com casa lotada, né, Fabi? Casa lotada e não apenas, né, de deputados, vereadores, muitos vereadores acompanharam essa audiência pública, mas também produtores de leite, que são os principais envolvidos realmente nessa questão. Agora a gente vai ouvir aí o secretário da Agricultura, então vamos ouvi-lo e na sequência a gente ouve a declaração do presidente das cooperativas, mas agora é o secretário da Agricultura daqui de Santa Catarina. É muito produtiva, essa cadeia é importantíssima em Santa Catarina. São mais de 25 mil famílias produtoras de leite e o estado é um grande produtor. O leite vive uma crise conjuntural em todo o país. Há uma sobra de 8% de produto no mercado, em comparativo com o consumo, isso fez com que o preço despencou. Isso é bom para o consumidor no primeiro momento, mas desmotiva e desmobiliza toda a cadeia produtiva. Quem sai do leite não volta mais a produzir, então é uma atividade muito intensa, é uma atividade que exige muito do produtor rural e nós temos a necessidade, como governo de Santa Catarina, como representantes públicos, de estender o braço forte do governo, de cobrar o governo federal uma regulação desse mercado, porque nesses momentos, somente com a intervenção do governo de forma regulatória é que nós vamos conseguir resultados satisfatórios para preservar essa cadeia produtiva do leite. Agora, todas as entidades estão alegando, exigindo aí a proibição do leite em pó, a importação do leite em pó. Como é que vocês avaliam isso? Essa novela já passou nos idos de 2014, isso é dumping,
né? Tem leite sobrando nos países vizinhos aqui do Mercosul, eles entram com um custo, com um preço menor que o custo a ser produzido aqui. Isso faz com que todo mundo entre em prejuízo. Então, vamos exigir sim do Ministério da Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores, do Banco Central, renegociação de dívidas e também medidas anti-dumping, né, para esse leite que vem prejudicando toda a cadeia. E para encerrar, o senhor vai participar dessa comitiva semana que vem em Brasília, como deputado ou como secretário da Agricultura? Fruto dessa audiência pública será criado um grupo de trabalho, né? E vamos sim a Brasília, onde for necessário, como secretário, defender o interesse do Estado de Santa Catarina. E vale destacar, né, Gabi, que a gente ouviu o secretário colocando que é uma política de dumping. Então, vamos explicar um pouquinho o que é isso. A oferta de leite nos países vizinhos, principalmente o Uruguai e a Argentina. Então, eles acabam ofertando o que está sobrando lá para o Brasil com preço inferior ao que os produtores de leite têm aqui no Brasil. Só que o que acontece? Os produtores de leite vivem disso e eles estão praticamente pagando para trabalhar. Então, a grande luta e o porquê de toda essa movimentação, dessa audiência pública, é justamente para que o governo federal ele proteja os produtores brasileiros. O governo federal diz que ele não pode entrar num embate e tem que preservar as relações internacionais. Só que, em primeiro lugar, ele tem que colocar os produtores brasileiros, porque a produção de leite é uma produção que é muito difícil realmente. E o que eles destacaram ontem nessa audiência é que o produtor de leite ele está chegando num ponto que ele desiste de ser produtor de leite. E aí vai chegar num ponto também, quando esse leite dos países vizinhos não estiver mais baixo, o que vai acontecer? A gente não vai comprar do país vizinho, aí vão ser poucos produtores aqui no Brasil, e isso vai acarretar direto no bolso do consumidor, porque o preço do leite vai subir ainda mais. Então, na verdade, é uma produção, é uma proteção não só para o produtor de leite, é uma proteção também para o consumidor. E lembrando que foi criado um grupo de trabalho pelo governo federal, no Ministério da Agricultura, que a gente já havia dito ontem, que eles têm aí até o dia 25 desse mês para tirar um diagnóstico e ver o que vão fazer com esses produtores, e pode até ter aí a possibilidade de comprar o próprio leite dos produtores para distribuição nas escolas, para algum programa federal, enfim. E mais uma informação importante, Gil, que foi dada ontem, inclusive pela representante da UVESC, que ontem estava acontecendo lá na LESC um congresso dos servidores públicos municipais e vereadores. 23% dos vereadores do estado de Santa Catarina são produtores de leite, e ela falou justamente sobre isso, e por isso a gente viu ali um plenário lotado, uma audiência pública com muita força, e que dali sairiam com um diagnóstico direto para Brasília na próxima semana. Acompanhe. Esse processo, nós temos uma responsabilidade grande com o desenvolvimento do nosso estado, e isso passa pela agricultura. Nós fizemos uma primeira iniciativa, um grande movimento de aprovar nas câmaras de vereadores moções endereçadas ao governo federal para contribuir com os encaminhamentos em relação à proibição das exportações. Nós aprovamos 162 moções nas câmaras municipais. E nós estamos em peso aqui, e nos nossos eventos todos a gente faz o debate da agricultura. 23% dos vereadores do nosso estado são agricultores. Está aqui a Josiane, que é produtora de leite de Chavantina. Está aqui o Nico, que tem os caminhões que transportam leite, convivem o dia inteiro com isso que vocês já relataram aqui. É questão de preço, é questão dos investimentos que foram feitos, é a falta de condição de gente para trabalhar no campo, é a questão da importação de leite, é a questão do preço. Nós temos muitas coisas para discutir. É preciso um subsídio do governo federal aos agricultores catarinenses e às cadeias que passam por dificuldades como essa do leite que nós estamos enfrentando agora. Todos os produtores de leite, os líderes do cooperativismo, da agricultura e os parlamentares catarinenses, aqui ou em Brasília, contem com os vereadores de Santa Catarina. Nós estamos em movimento, em luta e organizados para contribuir com esse processo. Obrigada. Aí, então, né? A participação também da presidente da UVESC. E mais do que isso, nessa audiência pública teve a presença de 4 deputados federais. Então, o que se espera a partir daí?
que o que for acordado nessa audiência pública chega a Brasília e sai uma negociação. Então, que eles consigam negociar com o governo federal e protejam, então, esses produtores de leite, que não são apenas aqui de Santa Catarina, mas de todo o sul do país. Pois é, agora vamos falar um pouquinho das promessas do verão, né? Aqui em Santa Catarina e principalmente em Florianópolis. Lá em Canasvieiras, hoje pela manhã, eu conversei com o Juan. Ele é argentino, mas já está há 7 anos radicado aqui em Florianópolis, lá em Florianópolis. E ele montou uma empresa de esportes na água, ou seja, ele faz locação de caiaque, de stand-up. E olha, Fabi, o verão promete. E tem mais, ele disse que o verão aqui em Florianópolis é recheado de gringos, de estrangeiros, que a grande maioria das pessoas que vêm para cá não são brasileiros. Sim, com certeza. Vamos acompanhar, então. E aqui o turismo geralmente é estrangeiro, né? Então, estamos esperando, a expectativa é grande, é muito grande. E tá, vamos esperar. Aqui depende muito do clima das pessoas também, do consumo das pessoas também, né? No seu ramo, que é aqui, ó, vou mostrar para vocês, caiaque, stand-up, que eu sou apaixonada. Fala um pouquinho, como é que você instrui as pessoas? Porque o mar tem que estar bom também para remar, né? Tá. A gente trabalha com 90% de pessoas que não têm experiência nenhuma, né? Nem stand-up, nem caiaque, ou é a primeira vez que conhece a praia, né? Que conhece o mar. Então a gente primeiro dá umas indicações na areia, mostramos os equipamentos de segurança, né? Que os caiaques devem levar, e damos umas indicações sobre remada. Também comentamos como é que vai estar a previsão do vento, né? No caso, que aqui a gente trabalha com isso, trabalha e depende muito dos ventos. Repassando isso, indicações de vento, indicações de remada, indicações de segurança, depois a gente dá um apoio para entrar na água. E agora um recado para quem nunca fez, nunca visitou Florianópolis e vai vir aqui para Canasvieiras. Se animar. Só se animar, vir para aqui, procurar uma pessoa que dê um apoio, né? Tanto para fazer esse tipo de atividades e viver, porque realmente conectar com a natureza, né? É conectar com você mesmo, tá? E a gente está aqui para dar um apoio nessa aventura. Tá, então, o Juan, lá direto da praia de Canasvieiras, lá em Florianópolis, uma praia linda, deliciosa. E aí eu encontrei com a Camila, junto com as amigas que estavam comemorando o aniversário de uma delas, que vieram de Santiago do Chile. Muy entretenido, agotador, pero muy entretenido y rico amanecer en la playa. Então, né, a fala do Juan dizendo que a grande maioria dos visitantes, dos turistas que vêm para essa região de Florianópolis, aqui do sul do país, realmente são de outros países, né, Fabi? A expectativa para essa temporada 2026, como é chamada, e essa abertura da temporada 2026 de verão será já no próximo sábado, dia 15 de novembro, até o dia 15 de março. É a chamada temporada de verão aqui em Santa Catarina. Expectativa de 3 milhões de visitantes, então todas as praias aqui de Santa Catarina lotadas de turistas nacionais e internacionais. E a gente vai ouvir aí a importância de você procurar um guia credenciado para você conhecer as belezas aqui do Sul. Vamos acompanhar. Grupo acompanhado com guia credenciada pelo Ministério do Turismo. Temos uma legislação, existe uma obrigatoriedade do acompanhamento do guia de turismo, Cadastur, e no acompanhamento de grupos como esse, né? Principalmente pela segurança do grupo, mas também para que eles tenham informações sobre aspectos históricos e culturais, que faz toda a diferença e vai agregar muito valor aí na experiência deles aqui nesse nosso destino turístico, nessa famosa Ilha da Magia, tá? De onde vocês são? Montevidéu. Montevidéu? E estão curtindo a ilha? Estão curtindo a ilha, é muito bonito. Quanto tempo já que estão aqui? 2 dias. E trouxeram o sol então, né? Eu falar português. Ah, muito bem. Estão gostando? Adorei, adoramos. Montevidéu. Montevidéu? Vieram para aproveitar a ilha? Oh, dia lindo. Primeira vez aqui em Florianópolis? Quarta vez. Quarta vez? Então vale a pena, né? É, pena, sim. E tudo? Já tá começando, né? A gente já pode dizer que é a pré-temporada do verão? É a pré-temporada, né? Já tá começando, já só sai o sol e o pessoal vem pra praia, né? A gente acompanhou aí
o comércio já se movimentando, justamente, os ambulantes que vivem aí nesses pontos onde os turistas ficam concentrados. Ali era a saída para o Barco de Pirata, um passeio muito característico de Florianópolis, mas a gente percebe essa movimentação em toda a cidade. E agora a gente fala ao vivo aqui de Laguna, e a gente vai receber ao vivo também o prefeito de Laguna, que fez um passeio com a gente por aqui hoje, e ele vai contar um pouquinho mais dessas maravilhas. Vou pedir aqui para o... Imagina, prefeito. Prefeito, obrigada. Nós estamos ao vivo no Download da Notícia, segunda edição, com o jornalista Gil Latoreira. Olha, Gil, vale a pena a gente ressaltar que essa região aqui de Laguna é uma região que compõe 18 cidades. E o prefeito, que é conhecido como Preto Cripa e recém-chegado ao Partido Republicanos, ele é o presidente desse consórcio. E diferente das regiões aí de São Paulo, que os consórcios acabam não se entendendo uma cidade com a outra, ele vai contar um pouquinho aqui pra gente que as cidades conseguiram entrar num acordo e já efetuam compras conjuntas, reduzindo então o custo para as cidades. Não é isso, prefeito? Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco na Guardiã. Obrigado a todos da Guardiã, ao jornalista aí. É um prazer falar com vocês da cidade histórica de Laguna, que ano que vem fará 350 anos. Sobre a Amurel, que é o nosso consórcio dos 18 municípios, na verdade eu sou o vice-presidente. O presidente é o prefeito de Tubarão, o Sorato, mas sim, ela é um consórcio muito bem estruturado. Nós temos um colegiado que se reúne com frequência todos os meses, os 18 municípios. Nós trabalhamos com compra coletiva em algumas frentes, por exemplo, assim a Amurel é onde ele nos abraça o arcabouço, né, da parte da saúde. Então a gente compra coisas em cooperativismo. Remédio, insumos. Tudo. Santa Catarina também tem um Sim Catarina em nível de estado, que é um arcabouço maior. Então a gente usa, sim, esses espaços organizados. Também temos no consórcio algo que é ímpar, que é na parte da infraestrutura, com uma usina de asfalto, né, que traz para nós uma economia de mais ou menos 40% a 60%, dependendo do caso, em relação ao mercado natural de pavimentação asfáltica, e também a estrutura de pintura de ruas, faixa de pedestre, pintura de sinalização viária. Então, é uma estrutura do consórcio da Amurel, da reunião dos 18 municípios, que nos garante essa estrutura para a infraestrutura. E essa economicidade, né, prefeito, para os cofres públicos, né? Além do preço da economia, a acessibilidade. Sim. Porque hoje os municípios têm, dentro da letargia e da burocracia, os seus serviços, ou a compra. Dessa forma, em maneira colegiada, facilita e favorece muito o município, a região, e não tem dúvida que é um exemplo para as regiões, o case da Amurel, Associação dos Municípios da região lagunar em Santa Catarina. Aí, Gil, fazendo um paralelo com a nossa região aí do litoral norte de São Paulo, o prefeito também tem o sonho aqui de fazer uma PPP para um Porto Verde. Eu disse para ele que São Sebastião está um pouquinho já mais na frente, que em abril o ministro Silvio Costa Filho deve publicar essa PPP. E então, ele seguindo aí essa mesma linha, a cidade aqui de Laguna tem muita semelhança com São Sebastião, principalmente essa Rua da Praia aqui, o Centro Histórico, que o prefeito está 11 meses à frente do governo e pegou uma cidade um pouquinho degradada, né, prefeito? Nos sentidos da infraestrutura, bem como da máquina pública também, como a gente conversou. Porém, desse ônus, né, a gente entende que essa massa falida é extremamente próspera. Então, nós estamos trabalhando, organizando a máquina pública, as leis, os regulamentos, cortando vícios e organizando junto com o master plan para um novo momento que Laguna oferece. Porque ela é próspera. Como tu bem falaste do porto, assim como São Sebastião, e no nosso caso, nós temos um porto virado para a bacia de Pelotas. Muito bem, agora são 17 horas e 24 minutos. Eu acho que nós tivemos um problema na ligação com a Gabi e a Fabi, que estão lá em Laguna.
em Santa Catarina, estávamos entrevistando o prefeito Preto Cripa, que falava aí sobre essa região, assim que a gente restabelecer o contato com eles nessa queda de sinal, eles voltarão aqui ao vivo conosco. Agora sim, acho que nós temos o contato restabelecido. Acho que é cortando a cabeça dele. Sim, agora sim, voltamos, temos o contato restabelecido. Prefeito, desculpe, nós tivemos um problema técnico, mas a gente já restabeleceu. Pode continuar com as suas explanações. Ele Obrigado, vai dar prefeito. continuidade à explicação do porto e a importância. Exatamente. Então, o nosso porto, por estrutura, ele é um porto pesqueiro, né? Ele começou, na verdade, na época da concepção carbonífera, depois virou pesqueiro, e por causa do complexo lagunar aqui que se assoreou, ele praticamente ficou quase inoperante. Na capacidade que ele tem, hoje a gente não opera nem 5%. Então, ele ficou escondido no mercado portuário nacional e internacional, assim dizendo. Porém, nós estamos trabalhando o derrocamento, bem como o desassoramento, junto com o governador Jorginho Melo, e eu tenho certeza que até 2028 o porto está aberto. Nós estamos trabalhando o Master Plan, como nós estamos de frente para essa bacia de Pelotas, trabalhando a questão das questões energéticas. Aqui atrás, se vocês entenderem, vai ser criado um parque eólico. Então, estamos indo, assim como São Sebastião, no viés do Porto Verde, sendo um Porto Verde da região sul, de frente para a Bacia de Pelotas, que é uma área que está sendo prospectada para gás e petróleo. Ou seja, sustentabilidade, geração de emprego e desenvolvimento, trazendo renda aqui para todas as pessoas que vivem aqui na região. E Gil, tem muita coisa para a gente mostrar. É claro que numa entrevista, numa reportagem, a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Eu gostaria de fazer um balanço aqui com o prefeito, uma sabatina, né, com ele, para ele contar como é que ele pegou essa cidade, como ele pretende deixar, porque o prefeito é jovem, é dessa safra nova de prefeitos, então tem muitas ideias à frente do tempo dele. Então eu vou deixar para vocês ao longo da semana e a gente vai voltar aqui e vamos implementar o nosso jornalismo, o nosso estilo aqui da Guardiã, para mostrar para toda a população, não só aqui de Laguna, mas de todo o estado de Santa Catarina, né, Fabi? Bom, antes das considerações finais do prefeito, a gente vai mostrar uma façanha dele, encantador de botos. Vamos ver, ele foi levar a gente onde ficam que a gente consegue ver os botos, ele assovia, o boto aparece. Vamos acompanhar. Na verdade, Laguna, ela é a capital nacional do boto pescador. Coloquem aí no Google. Vai colocar aqui no vídeo. Boto pescador. Vocês vão ver que essa interação, essa simbiose entre o animal, o mamífero e o ser humano, ela já é estudada, ela é secular e ela é única, né? Então, ela tem uma interação hoje naquele dolfinário natural, que é lá naquela parte do canal do Molles, onde a gente estava hoje, porque eles também vêm aqui, né? Não é o caso agora, porque os peixes estão lá nesse momento. Vamos acompanhar então, prefeito. A gente fez uns registros lá. Vamos acompanhar. Vamos ver. As crianças estavam ali, né? Isso, pode ir narrando em cima. Legal. As crianças vêm todos os dias para conhecer o centro histórico da cidade. Nós temos aqui a cidade histórica de Anita Garibaldi, o memorial, o Tratado de Tordesilhas aconteceu aqui em Belém. Enfim, a Anita Garibaldi nasceu aqui, olha os botos. Isso aí, todas as pessoas enxergam todos os dias. E eu fiz uma brincadeira com as crianças de assoviar e ele subir. Por quê? Porque eu sei que o boto respira. Então ele vai ficar ali de 30 segundos a 1 minuto e 20 dentro d'água. Então eu contei até 10 segundos, porque eu sabia que o boto ia subir. E assoviei, e as crianças se encantaram quando o boto, na surpresa da mágica do assovio, apareceu ali para eles. E imagina, né? Tu poder ver um animal de frente para ti, 2 metros de distância, é encantador para nós que vemos todos os dias. Imagina para as crianças ou para as pessoas que vêm de fora, né? Com certeza, e a gente, né, que vem aqui para contar a história, para mostrar tanto a parte boa e quanto os problemas da cidade, porque jornalismo é isso, é mostrar o impacto social que a gestão pública tem na vida das pessoas. Gil, a gente fica por aqui. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, prefeito. E a gente tem muito para mostrar dessa região aqui do Sul, então acompanhe nas nossas
redes sociais, tanto no Instagram quanto no portal aguardiandanoticia.com.br. E para você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio, venham visitar Laguna. Esse conteúdo estará disponível daqui a pouquinho em aguardiandanoticia.com.br. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã. Gil, bom jornal para você. Até mais, Gil. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Fabi. Obrigado, Gabi. Obrigado, prefeito, nessa cidade maravilhosa que há muitos anos tem recebido tanta gente. Aliás, tem um fato histórico marcando Laguna, na Guerra dos Farrapos, que aconteceu aí em 1839. Justamente por ser um local que tinha uma concentração de pessoas diferentes, eles invadiram a cidade justamente para isso. Não durou muito tempo com a queda de Laguna, mas a Guerra dos Farrapos foi aí em Laguna, conhecida Guerra dos Farrapos, a histórica Guerra dos Farrapos, né? Então, é uma região que já é frequentada por diversas pessoas desde os anos lá 1839. E continua sendo assim. Pessoas que frequentam e não querem ir embora pela beleza e pela administração agora atual, que está sendo muito bem feita pelo que foi mostrado. Obrigado, prefeito, parabéns. Obrigado, Gabi, obrigado Fabi. E judiem de mim com seus cenários maravilhosos. Tchau, meninas. Tchau, prefeito. Obrigado. Segunda-feira a gente está por aí, viu? Segunda-feira a gente está com você. Beijo. Beijo. Valeu. Beijo, tchau. Até segunda, então. Mídia Brasil Santa Catarina.